Olá, bom dia. Obrigado a todos pela presença. Obrigado também a todos que nos acompanham online. Daremos início agora ao mais um Investor Day da IOSP Maxion. É com imensa satisfação que a gente recebe vocês aqui. Acho que é uma grande oportunidade da gente continuar a fazer, enfim, os avanços da companhia, ter essa relação junto com toda a diretoria da Maxion, mostrar os nossos avanços, os desafios, as oportunidades. Então, é sempre boa essa conexão entre a companhia, os analistas de mercado, os investidores. Então, obrigado novamente. Então, hoje nós teremos uma apresentação por parte do CEO, fazer uma atualização geral da estratégia. O nosso CFO vai falar um pouco sobre a parte financeira da companhia também, e depois uma oportunidade de uma atualização dos nossos líderes de negócios, né, de rodas e componentes estruturais. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Nós temos hoje os presentes. Nós temos o Peter Klinkers, que é o CEO, presidente e CEO da IOSP Maxion, o Renato Salum, nosso diretor financeiro e diretor de relações com investidores, o Mark Gerhards, o nosso líder, CEO de rodas, né, do negócio de rodas, e o Renato Brighenti, nosso líder, o CEO da Maxion Structural Components. Eu sou o Rodrigo Caraça, vou ajudar também aqui na condução do nosso evento de hoje. Então, com isso, eu vou passar a palavra para o Peter Klinkers, o nosso CEO. Peter, por favor. Thank you, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Ok, bem-vindos a todos, mais uma vez. Obrigado por terem vindo até aqui, dessa vez no hotel, não na nossa fábrica. A gente já não tem tantas fábricas mais perto de São Paulo, então é melhor fazer tudo num hotel dessa vez. Então, eu agradeço muito por vocês estarem todos aqui conosco. Alguns de vocês, eu acho que já me conhecem, mas talvez um ou outro aqui ainda não me conheçam. Então, não sabem quem eu sou. Então, um pouquinho a respeito de mim. Meu nome é Peter Klinkers, eu tenho 55 anos, fiz isso semana passada. Tenho 2 filhos, de 10 e de 13 anos. Tenho passaporte holandês, mas o escritório é em São Paulo. Minha família vive na Holanda, adoraria estar ali. E, mais importante de tudo, nós temos operações no mundo todo. Eu faço um esforço todo ano de visitar o máximo de plantas que eu consigo, porque eu acho importante ver as pessoas cara a cara, não só no vídeo. Então, sempre perguntam, de onde você é? Ele fala assim, eu falo assim, sou global. E aí, você pode perguntar para essa pessoa aqui, tá olhando a quê nessa foto, afinal de contas? Essa foto, eu acho que foi feita no meu escritório anterior, na Alemanha. Fatalmente, eu estava olhando ali para o Sudeste, de repente, para descobrir onde era o meu escritório de São Paulo, e agora eu estou aqui. Vamos, então, falar um pouquinho sobre a IOSP Maxion. Só para abrir essa apresentação, vocês sabem, hoje nós somos o maior fornecedor global de rodas do mundo, mais ou menos 50 milhões de rodas produzidas todo ano. Nós também fazemos os componentes estruturais, e isso somente na América do Norte e América do Sul. Essas duas plantas que vocês veem aí, nós vamos falar um pouco mais sobre elas ao longo da nossa apresentação com o Mark e o Renato. Temos investimento novo na Turquia e também na planta de castanhos no México. Mas, no geral, são 33 plantas e nós também abrimos uma nova fábrica na Turquia. Agora, logo, logo, teremos 34 plantas, 17 mil funcionários trabalhando para nós no mundo todo. Mas o que é mais importante são os produtos, claro, e nós temos muito orgulho e até somos empolgados com relação aos produtos novos e inovadores que nós temos aqui. Eu espero que vocês consigam ver alguns deles aqui no nosso pequeno showroom montado aqui. O Mark e o Renato vão apresentar um pouquinho mais a respeito desses produtos para vocês. Nós já falamos aqui
a respeito dos dois negócios que nós temos. Talvez você note uma pequena diferença. Falávamos sempre de divisões. Eu não gosto muito da palavra divisões, porque parece que se dividem coisas. E eu gosto, na verdade, é de reunir tudo. Gosto de falar de negócios. E eu acho que a gente assim consegue trabalhar melhor, de modo mais sinergético entre as rodas, os componentes estruturais, especialmente na região das Américas, que é onde nós estamos. Mas, na verdade, estamos organizados de maneira global. E quando você pensa em sustentabilidade, inteligência artificial, transformação digital, tudo isso são parte de desenvolvimento de produtos. E eu acho que com isso podemos fazer ainda mais juntos, transitando entre esses dois negócios. Então, daremos bastante ênfase nessa questão de unidade. Bom, quando nós olhamos a nossa operação em todo o mundo, não é só isso. Alguns dos pontinhos que vocês veem aqui são somente um pontinho por país, mas às vezes nós temos mais de um ponto em cada país. São 14 países. Muitas empresas são globais, mas eu tenho certeza, pelo menos do ponto de vista das rodas, nós somos a empresa mais global do setor. Somente a Rússia não está ali. E hoje, nós não estamos tão tristes com relação a essa informação. Tudo que está mostrando para você em azul é da Maxion Structural Components e as amarelinhas ou laranjas são relacionadas à roda. Isso tudo começou muito antes de eu mesmo estar na empresa. E no México, um ponto azul também. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem um pouco mais de crescimento acontecendo neste local. É uma grande expansão e bastante transformação na planta em castanhos. E o Renato vai falar um pouquinho mais sobre isso. E na Turquia também, a nossa planta de rodas, que também vai ser versada um pouco mais com o Renato. É claro, todos vocês já devem ter escutado alguma história a respeito disso, mas nos últimos anos, nós tivemos algumas prioridades essenciais. Uma é realmente trazer a companhia para um novo nível de alavancagem e fazer com que o investimento melhorasse. E quando você pensa em castanhos e a nossa planta na Turquia, você percebe tudo isso. Mais uma vez, depois de vocês escutarem muito disso, por que vocês estão fazendo isso? Me perguntam. E eu também me pergunto, mas a resposta é sempre a mesma. Essa é a escolha correta. E nós estamos muito felizes. Está custando bastante dinheiro, mas era a melhor coisa a se fazer na América do Norte, porque agora que o mercado está em um ciclo de baixa, é claro, nós sabemos dos altos e baixos, mas nós acreditamos que não vamos descer mais do que já descemos. Nós devemos agora seguir para uma subida nessa curva. Não vamos ver ninguém parar de fazer caminhões, por exemplo. Então, nós precisamos estar prontos para quando o ciclo estiver em alta novamente, nós consigamos fazer mais coisas. E ainda essa pergunta é feita para nós, mas isso vai acontecer, uma hora ou outra, e nós estaremos prontos para quando essa curva estiver ascendente novamente. A Turquia. Nós fazemos rodas de alumínio, rodas de liga leve, de aço. E o mercado na Europa está mudando um pouco. Não tanto, mas ainda está saindo do aço para o alumínio. E mais ou menos 10%, depois 12%, depois 15%. O mercado está crescendo um pouquinho mais rápido para as rodas de alumínio, muito mais que o normal. Nós temos um grande competidor, uma concorrência. Tem um EBITDA muito mais alto que o nosso, e eu fico até com ciúmes, viu? Mas esse mercado está saindo um pouquinho das nossas mãos, então nós estamos trabalhando para recuperar. Mas nós vemos que esse é um mercado muito promissor. É por isso. Esses dois investimentos, nessas duas plantas, esses dois pontos, são essenciais, mas há muito mais o que fazer. Fazer mais com menos. Fazer mais projetos com menos capex. Não o capex todo, mas gastar pouco com vários projetos, mais ou menos isso. O Renato vai falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que a gente também pode fazer mais no Brasil, e faremos mais no Brasil. Investiremos um pouco mais, vamos trabalhar com as nossas longarinas em cruzeiro, porque existe um mercado muito bom no Brasil também, e quando ele subir na sua curva, estaremos prontos também.
É um investimento, claro, não tão grande quanto castanhos ou na Turquia, mas ainda vai ser promissor. Nós amamos o que fazemos no Brasil, é um mercado muito favorável para nós e nós estamos indo bem neste mercado. Eu acho que tem espaço e também há necessidade de se fazer mais. Estamos lançando alguns dos outros produtos agora para começar a ser produzido no Brasil. Isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. Não é necessário tanto o capex. Uma das coisas que eu estava focado nos últimos anos era justamente isso. Na verdade, as frutas mais fáceis de colher, elas estão um pouquinho mais altas, então a gente tem que esticar um pouco mais os braços. E precisamos fazer um pouco mais com a estrutura existente que já temos na China. Nós já investimos, começamos agora a utilizar essa capacidade um pouco mais, e essas são as regiões onde nós devemos crescer um pouco mais do que a média. Agora, em resumo, só para que eu, antes de eu passar a palavra para o Renato Salum, o mundo é dinâmico. Eu prefiro falar que ele é dinâmico do que desafiador. Existem questões geopolíticas, muitos problemas com relação à indústria, ao setor, mas o nosso objetivo é ser resiliente. E mais que isso, eu no final da apresentação vou falar um pouco mais sobre isso, mas com certeza a nossa presença estratégica global que temos é com foco local, mas com abrangência global. Nós fazemos planejamentos na Índia, na China, para servir o mundo todo, mas antes de tudo, servir o mercado local. Essa situação que trouxe para a gente um pouco de vantagem, antes disso trouxe um pouco de dor de cabeça, mas agora funciona. Nós temos um portfólio diferenciado, vemos toda essa receita chegando, subindo um pouco mais em 2025, porque essa é a tendência de mercado. Eu acho que tem muito a ver com os produtos que nós temos. Nós teremos muito prazer em mostrar os produtos que nós temos. O Renato e o Mark vão falar o que eles estão fazendo do ponto de vista de portfólio de produtos. Mas não importa o quão dinâmico o mercado possa ser, nós precisamos gerar valor para os nossos stakeholders. Claro, nós temos muitas pessoas, muitos grupos de interesse. E, ao fazer isso, precisamos operar de maneira eficiente. Ou então, não adianta inovar com produtos, inovação, se não trabalharmos com eficiência nas nossas plantas a cada ano, não vai funcionar. Essa é a nossa base. Nós estamos entregando produtividade forte e nós precisamos seguir fazendo isso. E nós precisamos fazer isso do ponto de vista financeiro também. Essa é a base. Mas nós precisamos também potencializar o mercado. De 0 ou 0,1% de crescimento não é interessante. Nós precisamos crescer mais. E o que quer dizer isso? Vemos o desenvolvimento e estamos num caminho muito bom para 2025. Nós temos eficiência operacional e se nós crescemos um pouco mais rápido do que o mercado promete, existe potencial para o que nós chamamos de novas estradas, novos caminhos, não 5 milhões de crescimento, mas 2, 3 milhões, para que tenhamos paybacks, um retorno mais rápido. E, então, praticamente esse é o resumo que eu tenho para dar para vocês, mas nós vamos detalhar agora com os próximos falantes, com o Renato. O Mark também é holandês, então ninguém é perfeito, não é? Renato? Desculpe. Isso, Renato, você agora. Obrigado, Peter. Primeiramente, obrigado a todos aqui pela presença. Acho que temos aqui hoje os principais sell-sides da companhia, os investidores, nossos relacionamentos aqui com bancos. Me recordo que há um ano atrás, talvez eu não conhecia 50% das pessoas que estavam aqui, e hoje eu acredito que eu conheço pelo menos 90% das pessoas que estão aqui, pelo menos cada um de vocês. Eu acho que eu consegui falar pelo menos uma vez durante esse ano e muitas outras vezes, tá? Então, obrigado. Prometo que na próxima vez eu vou tentar atingir a meta aqui de conhecer todas as pessoas que estão aqui nessa sala. Bom, sou eu aqui ao lado. Sou o CFO e sou também aqui o diretor de RI da companhia.
A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o cenário, né, da produção de veículos, tanto comerciais quanto veículos leves. Depois a gente vai entrar um pouquinho aqui na questão do desempenho financeiro da companhia, relembrar um pouquinho aqui os resultados do segundo quarto, que já foram publicados e tivemos nosso earnings release call recentemente, e aqui um pouco sobre a manutenção da disciplina financeira da companhia. Bom, em termos de produção global de veículos, aqui, quando a gente olha no lado esquerdo, né, nós temos aqui a projeção de produção para veículos leves, né. Esses dados eles foram atualizados agora em agosto de 2025, né, e mostra aqui que em 2025 a gente acaba excluindo a China, né. Quando a gente olha aqui no topo do gráfico, a gente vê aqui um crescimento de 1%, e isso, obviamente, inclui aqui a produção na China. E como a nossa participação ela não é tão relevante na China, a gente faz a exclusão e demonstra aqui na parte de baixo qual que seria a produção global, excluindo a China, né? Então, o que a gente vê para veículos leves é uma queda de 1% para 2025, então, eu diria aqui que é quase flat para a companhia quando a gente olha, né, para os nossos resultados. Obviamente, a gente não abre a quantidade de rodas produzidas, mas a quantidade no segundo quarto ele foi um pouco maior do que o primeiro quarto e não reflete, por enquanto, esse menos 1% aqui. Eu diria que está muito mais flat. E quando a gente olha aqui no lado direito, a gente tem a projeção de veículos comerciais colocado aqui pela Global Data, né? É uma informação ainda não tão atualizada, uma informação aqui ainda ali dentro do segundo trimestre de 25, mas para manter aqui a consistência daquilo que a gente vinha apresentando em anos anteriores, nós trouxemos aqui, a gente vê uma queda quando a gente exclui, né, aqui a China de menos 5%, mas dentro desse menos 5, obviamente, a gente tem todas as regiões aqui do mundo, mas acho que diria que na América do Norte, pelo menos, tem aqui uma queda maior em termos de produção, em termos de vendas também, mas que também ela fez parte aqui do nosso call de resultados durante o segundo quarto, e vocês puderam ver realmente a queda que nós estamos tendo agora na América do Norte. Tá? No próximo slide aqui, a gente vai relembrar um pouco, né, dos destaques financeiros do segundo quarto da companhia. Então, nós viemos aqui com uma receita líquida de 4,1 bilhões, ligeiramente acima da receita líquida do primeiro trimestre, né? Então, a gente coloca aqui a composição de 8 bilhões em 6 meses, né, do ano de 25. O lucro bruto, né, ele atingiu aqui no segundo trimestre 535 milhões de reais, com uma margem bruta de 13%. Acho que isso é muito importante. Quando a gente olha a margem bruta dos trimestres anteriores, elas eram menores, e a gente vê aqui que nós atingimos aqui esses 13%. E, finalmente, trouxemos aqui o EBITDA do segundo trimestre para aquele nível histórico da companhia, né? Então, nós atingimos aqui os 11%. O lucro líquido, no segundo trimestre, ele teve menos impacto da questão fiscal, né? A gente sabe que nós temos operações tanto na Turquia quanto no México, e a nossa moeda funcional são diferentes daquela moeda local, e tem uma questão de tributária, né? Você pega os seus ativos, os ativos estão todos marcados ali, reconhecidos em dólar, em euro, e quando tem qualquer valorização ou desvalorização da moeda local, você acaba sofrendo aqui um impacto no seu resultado de impostos, que acaba diminuindo o seu lucro líquido. Então, no primeiro trimestre, nós tivemos aqui esse impacto. No segundo trimestre, a gente já teve um impacto um pouco mais neutro em relação a esse tema específico. Mas trouxemos aqui, acho que no primeiro semestre, a gente vê aqui um lucro líquido de 98 milhões de reais, e a alavancagem, a gente vem trazendo essa alavancagem, acho que desde do ano anterior, né, a nível de 2,38, 2,4 vezes, né?
Então, aqui, acho que sempre, como a gente tem conversado com vocês, a ideia da companhia aqui é estar muito próximo dos dois, né? Acho que essa é a ideia para curto prazo e para um pouco de médio prazo aqui, estar entre 1,5 vezes a 2 vezes, né? Então, esse objetivo ainda continua como uma prioridade alta para a companhia. Quando a gente fala aqui da receita líquida, né, a gente viu no slide anterior que a gente atinge aqui 8 bilhões de reais no primeiro semestre de 25, contra 7,4 bilhões de reais no primeiro semestre de 24, né? Obviamente, aqui a gente tem toda a questão do efeito cambial, né? Quando eu digo que o volume ele está flat em relação ao ano passado, mas a gente vê uma receita, né, que está acima da receita do primeiro semestre, a gente aqui, se por um momento a gente utilizar as mesmas taxas de conversão do primeiro semestre de 24 no primeiro semestre de 25, a gente estaria vendo o mesmo volume de receita aqui que nós tivemos no semestre anterior. Tá? E quando a gente olha aqui a evolução ano a ano da receita, eu acho que vale só destacar aqui né, os 16, quase 17 bilhões que nós tivemos aqui no ano de 2022, né? Nós tínhamos aqui um evento que não aconteceu nos anos 23, 24 e até então em 25, né? A gente teve aqui um aumento do aço e do alumínio, bastante relevante. Eu diria aqui que o alumínio, em relação aos anos de 23, 24 e 25, em média, que eles estão mais estáveis, eles estão 20%, o custo está 20% menor em relação ao alumínio, enquanto para o CRU, ele chega ali, dependendo do CRU, se ele é, né, dentro aqui dos Estados Unidos ou na Alemanha, mas ele pode chegar entre 20% a 30%. Tá? Então, por isso que a gente vê, como a gente tem um sistema de pass-through, né, dentro do nosso custo de matéria-prima para dentro da receita da companhia, quando a gente vê esses quase 17 bilhões em 2022, ele vem basicamente aqui pelo aumento da matéria-prima naquela data. Tá? Mas acho que, né, 8 bilhões aqui, se a gente fizer uma projeção simplesmente multiplicando por 2 aqui, conta muito básica, a gente estaria falando de 16 bilhões, algo ainda superior ao ano de 2024. Aqui um pouco da nossa receita por produto, né? Eu acho que o que vale destacar aqui, onde a gente vê realmente a grande diferença seria entre o segundo trimestre de 25 e segundo trimestre de 24, a gente vê aqui uma queda aqui de 4 pontos percentuais, tá? Eu diria que desses 4 pontos percentuais, 3,8 pontos percentuais estão relacionados ao produto de componentes estruturais de veículos comerciais na América do Norte. Tá? Então, é por isso que a gente vê essa queda aqui, exatamente nesse produto. Em relação ao semestre, a gente vê aqui ele muito em linha. Obviamente, eu tenho o efeito câmbio entre um lado e o outro, que acaba favorecendo, né, outras regiões que têm suas moedas fortes em euro ou em dólar. Então, por isso que a gente vê aqui alguma diferença aqui um pouco maior em algumas regiões e alguns produtos onde estão concentrados em regiões onde a gente tem moeda forte. Então, no final do dia, a gente vê essa variação aqui. A receita por cliente, né? A gente vê aqui, acho que o cliente aqui, o top 1 da companhia, que é a Daimler. A gente vê aqui na Daimler saindo de 13,9, né, a receita por cliente no segundo trimestre de 24 e indo para 11,7%, né, a gente tem uma queda aqui de 2,2 pontos percentuais, onde nós temos 2,3 pontos percentuais que estão relacionados à queda que nós tivemos na América do Norte. Tá? Quando a gente vai aqui para outro cliente, por exemplo, Ford, a gente já vê, né, uma inversão. A gente vê no segundo trimestre de 24, a gente vê aqui representando 8,6% da receita consolidada da companhia, e quando a gente olha agora no segundo trimestre de 25, a gente vê 10%. Então, a gente tem aqui um aumento
né, de 1,4 ponto percentual, sendo esses 1,4 relacionado basicamente ao aumento de volume desse cliente na Europa. Tá? Então, e o restante aqui, acho que tem poucas variações, mas aqui eu acho que a gente vê claramente, né, uma melhora na questão da Europa, né? Não diria que é melhora de volume quando a gente olha isso, e o Mark vai explicar isso depois, mas a gente vê realmente que está refletido aqui dentro da receita da companhia, e aquilo que vocês viram no segundo trimestre, que a queda que nós tivemos aqui na América do Norte, ela acaba sendo refletido aqui num desses clientes importantes para a gente, que é a Daimler. Nesse próximo slide, a gente vê aqui o EBITDA e a margem da companhia, né? A gente vê aqui no segundo trimestre de 24, a gente tem aqui 389 milhões de reais em termos de EBITDA nesse período, né? Contra 450 milhões de reais já no segundo trimestre de 25. Né? E quando a gente olha no semestre, a gente vê ali obviamente, uma margem, né? A margem do segundo trimestre do ano passado ela acabou sendo 10,1%, e a gente, como eu falei anteriormente, a gente volta aqui na margem histórica da companhia em 11% no segundo trimestre de 25. Quando a gente olha no primeiro semestre de 25, a gente tem uma combinação aqui de margem EBITDA de 9% no primeiro trimestre, e a gente tem os 11% no segundo trimestre, dando a totalidade de 10% do semestre. Né? Quando a gente olha os 9,5 aqui, acho que é importante colocar que nós tínhamos aqui a gente teve teve uma combinação, né, nessa data no primeiro trimestre de 24 a gente teve 8,8%, no segundo trimestre de 24 a gente teve 10,1%, então atingindo aqui esses 9,5% em termos de margem para o semestre. Tá? Quando a gente olha a situação aqui da posição financeira da companhia, se a gente for aqui no lado esquerdo, no topo, a gente vê aqui a composição da dívida da companhia por moeda, né? Então, a gente está 44% da dívida bruta em real, 20% em dólar, 34% em euro. Né? Lembrando que isso aqui é dívida bruta, não é a dívida líquida, a companhia tem aqui uma política onde a gente acompanha a evolução da dívida líquida, né? A gente sempre tenta colocar a dívida líquida igual à nossa geração de caixa. Então, isso é algo que é acompanhado mensalmente, e quando tem qualquer desvio, a gente toma ações para que isso seja novamente colocado aqui em equilíbrio. Né? Quando a gente vai para o lado direito aqui, a gente vê a torre de vencimentos. Eu acho que a companhia fecha aqui em junho quase 1,7 bi de caixa, né, disponível. A gente tem linhas aqui de créditos não utilizados que somam 760 milhões de reais. Então, o total de liquidez da companhia é 2,4 bilhões, tá, no segundo quarto. E a gente vê aqui o que nós temos de vencimento nos próximos anos. Então, o que a gente vê é que, apesar de ter 225 em 2025, 172 em 26, 432 em 2027, a gente tem aqui, né, com base naquilo que a gente já entregou no ano passado em termos de free cash flow, a gente entende que a própria geração de caixa da companhia seria suficiente para poder fazer frente a esses pagamentos, o que não necessitaria da companhia qualquer necessidade de liability management aqui para esses próximos 3 anos. Então, é uma situação muito confortável, que coloca a gente na frente de outros, né, competidores, como o Peter falou, que só estão sofrendo algum aperto financeiro nesse momento. Então, a gente vê que a companhia, em termos aqui de posição financeira, ela está bastante sólida. E, finalmente, acho que, falando de 2028, obviamente, a gente tem aqui 400 milhões de dólares, que é o vencimento do nosso bonde. É um bonde em que nós emitimos em 2021.
a uma taxa de 5,25 em dólar, e nós fizemos um swap para euro, né? Então, hoje nós temos essa dívida em euro e ela custa para a companhia 3,49% por ano, tá? Então, essa é uma dívida que a companhia considera barata em relação ao que a gente tem hoje no mercado, e, obviamente, que a companhia que, tendo em vista que existe uma possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos, a companhia acredita que os 3,49 que ela vem pagando é algo que a gente deveria percorrer ainda durante o ano de 2026 e pensar em alguma coisa para esse bonde no final de 26 ou início de 27. Até lá, a gente consegue combinar dois pontos importantes. Um é continuar pagando 3,49%, e o outro é, talvez, uma expectativa de uma diminuição de até 1% aí do total de juros nos Estados Unidos, e que a gente consiga ter um bom momento para poder fazer frente a uma nova emissão de bonds nesse período. Quando a gente olha no lado direito, na parte inferior, a gente tem os custos das nossas dívidas, né? No segundo quarto de 24, nós tínhamos aqui as nossas dívidas em real a uma taxa de CDI mais 1,9%. Nós fizemos diversos liability management durante esse período, né? E hoje nós temos aqui um spread mais reduzido. A gente tem hoje em torno de CDI mais 1,2%. Essa é a média ponderada da dívida no Brasil da companhia. Quando a gente olha em euro, a gente está falando novamente daquele bonde onde nós tivemos, né, o swap, onde a gente paga 3,49%. Né? Então, nós fizemos pagamento de outras dívidas que nós tínhamos em euro, né, e que naquela época você tinha o 3,49%, mas também existiam outras dívidas que fazia que o custo da companhia era 4,2%, e hoje a gente tem somente o bonde ali em euro. E o custo em dólar, ele é aí basicamente uma SOFR, né? Então, a SOFR hoje, salvo engano, a overnight está em torno de 4,2% aqui, então a diferença seria o spread, né? Mas, no geral, quando a gente olha, a companhia tem um custo, onde é publicado, é um custo consolidado em torno de 9%, o que eu diria que é um custo, quando a gente compara, né, obviamente, com outras empresas, é um custo que eu diria que bastante competitivo para a companhia. Né? E no lado aqui no lado esquerdo, né, inferior, a gente vê aqui o curto prazo. Então, hoje a companhia tem 6,3% das suas dívidas no curto prazo, tá? Enquanto no ano passado nós tínhamos 17,5%. Tá? Então, acho que esse é um bom cenário para a companhia, é algo que a gente vem fazendo há 2 anos e que a gente conseguiu chegar aqui nesse nível de posição financeira da companhia. Tá? Aqui eu acho que é uma celebração que nós tivemos do FINEP no início desse ano. Tomei muito cuidado para não vir com o mesmo terno aqui, para não ficar, né? Mas é a entrega, eu acho que realmente foi um trabalho muito bem realizado pela nossa tesouraria. É um trabalho que, quando a gente compara com outras empresas brasileiras, a gente vê que realmente nós conseguimos atingir aqui né, investimentos que nós vamos fazer naquela época, nos próximos 4 anos. Eu diria que hoje ainda restam 3 anos e alguns meses, 4 meses, mas são investimentos que nós conseguimos comprovar para a FINEP, né, que nós vamos ter realmente aqui, de certa forma, um crescimento sustentável, obviamente aqui trazendo novos equipamentos que vão aqui aumentar a competitividade da companhia, da IOSP, né, em relação a outras companhias que nós temos fora. Então, acho que esse é um ponto muito importante, onde nós levantamos 357 milhões de reais
a um custo de TR mais 2%. Ele funciona num sistema de reembolso, né? Nas últimas demonstrações financeiras, nós tínhamos ali que nós já havíamos reembolsado 60 milhões de reais. Então, eu diria que faltam aqui em torno de 300 milhões de reais para serem reembolsados nesses próximos 3 anos e 4 meses, a uma taxa aí de TR mais 2,3%, o que, novamente, é muito atrativo para a companhia e que vai ajudar a companhia também na sua situação financeira. Então, dado tudo isso, esse foi o meu último slide. Passo a palavra agora para o meu colega, Renato, também. Renato. Obrigado. Bom dia novamente, obrigado pela presença. Meu nome é Renato Briguente, eu sou responsável pelo negócio de componentes estruturais. Eu estou na Maxion há 26 anos. Então, vai ficar para cá? Não está passando. Passou. Ok. A ideia hoje são somente 9 slides, e a ideia minha hoje é tentar passar um pouquinho da nossa estratégia para os próximos anos do nosso negócio. Eu inicio aqui com esse slide. Esse é um slide bem simplificado do nosso portfólio de produtos. Apesar de simplificado, eu acho que ele consegue capturar todos os segmentos e produtos que a gente fornece, veículos leves, veículos comerciais e toda uma gama, mas, infelizmente, é difícil de trazer 100% da realidade. Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos falando de mais de 15 mil produtos diferentes que nós produzimos no nosso negócio. E, por isso, aí eu acho que vem a primeira das nossas estratégias, pelo menos desde os últimos 3 anos, que é focar no core do nosso negócio. Nós sabemos que os recursos são finitos, o dinheiro é finito, as pessoas são finitas, e a gente precisa tomar boas decisões, decisões inteligentes. E quando a gente relembra o ano passado, e acho que muitos de vocês estavam aqui, a gente falou bastante sobre trazer de volta o nosso negócio às margens históricas. E o que eu posso falar para vocês hoje é que nós estamos no rumo certo. Nós continuamos trabalhando muito fortemente nessa estratégia. E para que a gente possa cumprir e ainda sustentar essas novas margens, eu começo dizendo para você como a gente vai fazer isso daí. E o primeiro ponto, eu acho que é importante dizer, e eu acho que o Pinter mencionou sobre isso, é transformando nossas linhas de produção, focado exatamente no core do nosso negócio, que são as longarinas. E o primeiro deles é relacionado à nossa fábrica aqui no Brasil. Nós vamos fazer investimentos, modestos investimentos, nas linhas atuais, buscando trazer novas tecnologias para os equipamentos existentes e, obviamente, agregando alguns novos equipamentos, que eles vão permitir a gente trabalhar com mais eficiência e poder, principalmente, produzir alguns produtos que hoje não são possíveis de se fazer, nem por nós, nem por muitos dos nossos concorrentes. E eu vou falar um pouquinho mais para frente o que isso traz como consequência. Então, investimentos no Brasil e um grande investimento na América do Norte. E qual é a grande diferença e por que um grande investimento na América do Norte e um investimento um pouco mais modesto no Brasil? Talvez vocês não saibam, mas o mercado norte-americano de longarinas e de caminhão, ele é entre 3 a 4 vezes maior do que o mercado de caminhões na América do Sul. E isso exige realmente um grande investimento. Esse é um grande investimento que nós iniciamos há aproximadamente 3 anos atrás. É bem complexo, nós estamos falando de uma planta 100% nova, que, além de trazer, obviamente, novas tecnologias, mais eficiência, capacidade de produzir novos produtos, vai trazer para a gente a garantia da capacidade. E a ideia nossa é que nossos clientes tenham cada vez mais a percepção de valor no nosso negócio
e nos nossos produtos. Aí vocês podem me questionar, mas capacidade traz essa percepção? Sim, traz. Uma característica importante deste tipo de produto é que, sem ele, não existe caminhão. Ele é o primeiro produto a ser montado no caminhão, e qualquer caminhão pode sair sem um painel, pode sair sem um espelho, um para-choque, até uma cabine, mas ele não pode iniciar seu processo de produção sem uma longarina. Então, todo e qualquer cliente, sejam eles novos ou potenciais, eles sempre buscam garantir capacidade disponível para que a gente possa fechar contratos de longo prazo. Então, dando uma pequeno vídeo, né, demonstrando um pouco daquilo que a gente falou o ano passado, uma planta que a gente iniciou há 3 anos atrás, e de uma forma inteligente, como eu falei para vocês, nós estruturamos esse investimento de uma forma um pouquinho diferente. É uma planta nova, mas ela é uma planta modular, dividida em 4 estágios. O que nós estamos vendo aqui hoje é o primeiro estágio pronto, ficou pronto há pouco mais de 2 meses atrás. Existem ainda outras 3 linhas que serão construídas, mas isso permite com que a gente consiga modular o CAPEX de acordo com a demanda. Um investimento que, o primeiro, obviamente, foi muito mais longo para a gente chegar até esse nível, mas os próximos são investimentos de menor prazo de execução. Além disso, essa planta permite com que a eficiência nos momentos de ciclo de baixa sejam feitas de forma muito mais eficiente. A gente consegue fazer o faseamento dessas linhas desligadas e assim manter os nossos custos variáveis adequados àquilo que é a demanda dos nossos clientes. E por que isso é importante, mais uma vez? Primeiro, LTAs, né? Contratos de longo prazo. Os clientes buscam capacidade futura, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso nos permitiu assinar contratos de longo prazo com 3 dos nossos maiores clientes na América do Norte, e, além disso, novos clientes. Porque é importante também a gente crescer, e a gente tem muita oportunidade, com capacidade e novas tecnologias, de atrair novos clientes. E aqui eu trouxe 2 exemplos, o primeiro deles é a Harbinger. Harbinger é um fabricante de caminhões híbridos e elétricos que nos procurou, e somente nós temos a tecnologia para poder fazer os produtos nos designs em que eles querem. Lembrando que são produtos nascidos para serem veículos elétricos. É diferente daquilo que a gente vê mais comumente nas grandes montadoras. São adaptações de veículos atuais. Então, o nosso processo permitiu. Outra coisa que é interessante são veículos de classe 4 e classe 6, que são veículos, caminhões mais leves, e que a aposta nossa é muito grande nesse segmento. Primeiro, nós temos uma participação menor de mercado, e a chance de sucesso nesse segmento é maior do que nos de classe 8, que são veículos mais pesados e de longa distância, justamente pela tecnologia da bateria. O segundo cliente, e nós estamos trabalhando bem forte, infelizmente eu não tenho o nome deles aqui, mas seria o principal ou a principal montadora de veículos elétricos mundial, talvez vocês possam imaginar de quem eu estou falando. Nós estamos praticamente fechados com ele, e a importância específica desse projeto no classe 8 é porque nós somos os líderes de mercado hoje no fornecimento de peças para a classe 8 no mercado na América do Norte. E caso, no futuro, os veículos elétricos tenham uma posição representativamente significante no mercado, nós estaremos preparados. Primeiro, para não perder market share. E segundo, eventualmente, para a gente conseguir ganhar ainda mais market share, que hoje não estão conosco com os outros nossos concorrentes. E o que traz isso de carona, né? Eu acho que é importante, eu acho que o ano passado também eu mencionei um pouquinho disso. Veículos elétricos trazem componentes que hoje não existem nos veículos de combustão. Um deles é a caixa de bateria. Só que você olhando, e a gente fez uma análise profunda sobre esse segmento, e as caixas de baterias hoje são feitas com equipamentos e materiais que não são aquilo que nós temos em nosso core. Então, houve um desafio interno, a gente começou esse trabalho há mais ou menos 3 anos, que era
como nós podemos minimizar os investimentos utilizando as nossas capacidades e os nossos ativos para oferecer ao mercado um produto que atenda à demanda dos nossos clientes. Então, nós chegamos, através de uma parceria com a Novelis, a Novelis acredito que todos vocês conheçam, de um produto que nós vamos lançar agora no segundo semestre desse ano, de uma caixa de bateria 100% estampada em alumínio e que conseguimos atingir nesse desenvolvimento com as ligas que foram desenvolvidas pela Novelis 33% mais leve do que a concorrência faz hoje com outros materiais e outros processos. Então, é uma forma de dizer que se a gente trabalha realmente desafiando os nossos engenheiros, as nossas pessoas, a gente é capaz de fazer de uma forma diferenciada e inteligente a utilização dos nossos recursos. E não é só isso, eu acho que o investimento é importante, ter capacidade é importante, isso atrai os nossos clientes, cria diferenciação, mas o Peter mencionou isso, nós somos uma empresa 100% focada em ganho de eficiência, em melhoria contínua. E desde o ano passado, muito mais fortemente, com as novas ferramentas de inteligência artificial, nós focamos, e eu trouxe aqui 3 exemplos, são vários focos, mas eu trouxe 3, acho que representam bem aquilo que nós fizemos nos últimos 3 anos. Sistema de visão com inteligência artificial, buscando realmente trazer mais qualidade e essa diferenciação para o nosso produto. Otimização de estoques, sempre em linha com aquilo que é a estratégia da IOSP, buscando redução do nosso capital de giro. É um trabalho super interessante que nós fizemos. E o portal de rentabilidade. O portal de rentabilidade é um trabalho extremamente interessante, que tudo aquilo que vocês estão vendo, todos os processos de decisão que a gente vem tomando nos últimos 18 meses é baseado aqui. Eles nos indicam aonde a gente tem que trabalhar, o que eu tenho que fazer, se é precificação, se é negociação de itens e componentes, se é melhoria de processo. Isso nos dá um norte, um direcionamento muito específico, eu diria para você que produto a produto, e é daqui que partiram todos os trabalhos, inclusive as decisões de investimentos que nós fizemos nos últimos 12 meses. Não dá para fazer isso sem pessoas. E eu acho que o Peter falou e vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas as pessoas estão no centro de tudo aquilo que a gente faz. As pessoas costumam dizer que a inteligência artificial ela vai roubar o emprego de muita gente. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que sim, vai roubar. Ela vai roubar das pessoas que não utilizam as ferramentas no seu dia a dia para construir processos, programas, produtos e tomar decisões. Essas pessoas, sim, elas vão ter grande dificuldade. É por isso que hoje na Maxion nós temos um sistema implementado que não só dá as ferramentas para que as pessoas possam trabalhar, dá o treinamento e elas são cobradas e exigidas para que elas utilizem isso no dia a dia. E a gente vem tendo muito sucesso através de programas como o Programa Ágil, e principalmente no ano passado nós tivemos uma adesão muito grande, e projetos como os anteriores que a gente viu, todos eles nasceram dentro desses programas de melhora de eficiência, utilizando a inteligência artificial. E, por fim, da mesma forma que essas pessoas são desafiadas a projetos relevantes de aumento de eficiência e de processos de decisão, nós também as desafiamos para esse assunto que é de extrema relevância, não só para o mercado, mas muito importante para a gente, que é a redução das emissões. Eu costumo dizer que fazer redução de emissão dentro do processo nosso, escopo 1, escopo 2 principalmente, é muito fácil. Se você tiver dinheiro infinito, recurso infinito, em 1 ano você consegue transformar uma empresa e trazer ela a net zero, por um exemplo. Mas o desafio é como fazer isso de uma forma com que eu não só tenho a redução de emissão, mas eu também consigo transformar isso num processo que vai reduzir os nossos custos, que vai trazer benefício para a empresa e que vai trazer benefício também para os nossos clientes. Esses 2 exemplos são super interessantes. Esse primeiro aqui dos painéis solares no México, nós fizemos ele, a primeira planta do segmento de autopeças no México, que tem uma fazenda
de painéis solares, e ela foi feita com 0% de capex, dentro de uma parceria, e está reduzindo em torno de 5 a 6% o nosso consumo, ou o preço do nosso consumo de energia elétrica. E o segundo exemplo, também muito interessante, a gente conseguiu levar a nossa planta de contagem a uma redução de 90% das emissões, substituindo todos os sistemas de movimentação a combustão por sistemas elétricos, dentre outros projetos que a gente implementou. E eu diria para você que com baixíssimo capex e um retorno também financeiro super interessante. Então, eram esses os exemplos que eu queria demonstrar. O tempo é curto, eu tenho muito mais coisa para falar, mas acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é: há alguns anos nós decidimos focar no nosso core. Nós precisamos tomar decisões inteligentes com o dinheiro que a gente tem disponível e maximizar os nossos resultados. Nós vamos transformar as nossas operações para operações mais eficientes e sejam capazes de diferenciar o nosso produto e os nossos serviços do mercado. Vamos entregar cada vez mais valor. É assim que a gente vai crescer. Não só com os clientes atuais, mas com novos clientes. E a gente vai buscar e já está conseguindo aumentar a nossa participação no mercado, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E estando preparado para o futuro. Capacidade é percebida de uma forma muito forte pelos nossos clientes, e assim a gente vai transformar o nosso negócio. E com isso, obrigado, eu passo a palavra para o Mark. Good morning, everybody. Bom dia a todos. Bom, eu acho que o Peter já revelou um segredinho meu quando eu estava falando sobre nacionalidade. Então, sou eu, me apresento e de repente eu tenho minha oportunidade de falar um a um aí com vocês, mas esse sou eu. Já estou na companhia há mais de 10 anos, especialmente na área de rodas, tenho 12 anos de experiência e desde abril agora estou representando a Maxion Wheels como CEO. Quando você olha para essa foto, eu estava olhando, o Peter estava olhando para o Brasil, mas eu estava olhando para o escritório na Alemanha. Eu sempre trabalhei na Alemanha e, a partir daí, viajando globalmente, visitando as nossas plantas no mundo todo. Eu gostaria de atualizar vocês sobre os nossos projetos, essa é a nossa agenda do dia. Mas quando nós chegamos no crescimento, a chave também é como manter esse crescimento no mercado. Então, um foco muito grande nas nossas operações é necessário para conseguirmos atingir os nossos objetivos. E, por fim, quando nós temos o produto certo, a estratégia certa e implementada, precisamos o capital para realizar tudo. Então, a história de hoje é essa. Vamos começar, em primeiro lugar, sobre um pouco de histórico. Você vê aqui um veículo. É um Ford T. Você também vê os carros de hoje. A Maxion está no mercado há mais de 100 anos. E por mais de 100 anos, nós estamos fornecendo às empresas no mundo todo, seja em veículos de passeio ou comerciais. Esse é o resultado do fato de que não nós temos somente uma pegada global, mas também nos tornamos um parceiro de engenharia muito confiável para os nossos clientes. Isso é muito importante, especialmente para um componente como uma roda. A roda hoje é considerada um elemento de design, mas não devemos esquecer que a roda é um elemento de segurança. Então, nos certificarmos que nós conseguimos trabalhar esses componentes de maneira perfeita é essencial para o nosso propósito de valor. Quando nós seguimos a nossa jornada e as nossas estratégias, e é sobre isso que eu vou falar, tudo o que nós fazemos, claro, nós precisamos falar, as rodas, elas são alinhadas, e também pensamos na maneira como isso pode ser comprável, viável, seja no negócio que já existe, ou tecnologia já existente para desenvolver novos segmentos, ou se nós conseguimos fazer com que tudo seja acessível para os nossos clientes. É por isso que nós precisamos fazer tudo isso de uma maneira correta. O Peter disse logo no início que trabalhamos localmente, mas atingimos o mundo todo.
É assim que trabalhamos no mercado. Nós realmente temos uma pegada local. Mas o ambiente dinâmico e os ambientes complexos de negócio, é interessante vermos que temos oportunidades locais, mas ao mesmo tempo conseguimos servir os nossos clientes globais nessa perspectiva. E por fim, tem tudo relação com a excelência operacional. Para nós conseguirmos chegar nos nossos objetivos, nós temos que nos certificar que, quando falamos de futuro, falamos de tecnologia de digitalização e lucro para os nossos clientes, para que nós consigamos trabalhar nessa industrialização. E aí, quando nós falamos sobre nossa transição, acho que mais ou menos uns 5 anos, quando nós tivemos a pandemia, tivemos que lidar com muitas flutuações, pressões inflacionárias, falta de componentes. E eu acho que a maior transição que nós fizemos foi conseguir adaptar a nossa empresa para reagir de uma maneira muito interessante a todas essas situações. E isso é muito importante, porque isso vai ser a nova norma a partir de agora. Então, as pessoas nos chamam de resilientes, mas eu acho que é importantíssimo conseguir adaptar a sua operação, adaptar as suas estruturas o mais rápido possível. Quando falamos de produtos acessíveis, nós temos alguns exemplos de como trabalhamos nesse mercado. É muito importante trabalhar com a acessibilidade dos nossos produtos e o valor agregado. Nesse exemplo, especialmente na área de aço, nós vemos esse exemplo. Quando nós comparamos a metade, o primeiro trimestre e o segundo trimestre, nós conseguimos ver uma variação de 8,5%. Mas alguns anos atrás era diferente. Nós precisávamos olhar para as rodas de aço, porque ela tem algumas ventilações, elas são interessantes, mas a gente pode adicionar estilo a isso e oferecer o melhor desses dois mundos. Mas até chegar ali, nós conseguimos fazer com que esse segmento crescesse muito mais do que crescíamos outros setores. Por exemplo, com 27,5%, trazendo valor para a empresa. E quando você olha os números novamente, isso não é só do nosso número. Quando você olha para o mercado de rodas e as necessidades e as montadoras, a pergunta é: como é que nós conseguimos produzir um veículo acessível do ponto de vista de valor? Olhe os componentes e veja quais os componentes podem ser trocados por soluções mais acessíveis. E por isso, nós temos este exemplo para dar para vocês. Bom, é totalmente diferente do que você via no passado. E nós temos aqui também alguns exemplos para vocês, dos quais temos muito orgulho, para você ver que hoje o mercado está escalável, está diferente, especialmente nas nossas instalações de rodas. Quando você olha o que nós estamos fazendo hoje, vocês vão entender o que vai chegar para nós no futuro. Tenho aqui para vocês 2 exemplos do que nós estamos desenvolvendo. Eu acho que o microfone está falhando. Só um instante. Bom, agora melhorou. Eu acho que uma tecnologia que nós vamos mostrar é onde nós conseguimos juntar esses dois mundos. Nós já temos a experiência com as rodas de alumínio, com o design. E aí, nós conseguimos trazer o aço para essa equação. Não só como uma inovação, mas também trazendo funcionalidade no fim. Ela é chamada de Maxion Fusion. É a combinação de materiais e funcionalidade para agregar valor. Hoje,
Nós estamos fazendo alguns testes com 2 montadoras em 2 espaços do mundo. E os resultados têm sido promissores e positivos. E agora, a partir de agora, conseguiremos escalar esse processo para outras localidades. Estou muito feliz de poder compartilhar esse processo com vocês. E aí você pergunta, o que quer dizer esse NVH? Aqueles que dirigem carros elétricos hoje, ele muda a forma que você dirige. A maior parte das pessoas gosta do silêncio, mas quando você desenvolve o carro hoje, há muita atenção a como reduzir o barulho. E o NVH tem a ver com isso, com barulho e a velocidade. E há várias formas de reduzir o ruído que entra pela cavidade para o veículo. Mas através da nossa rede e da comparação com vários fabricantes e montadoras, nós conseguimos desenvolver uma roda que tem a habilidade de quebrar essas frequências da roda e ajudar a aumentar o conforto dentro do carro. Então, até o 4º trimestre desse ano, uma das montadoras vai lançar um veículo com rodas de aço com melhor funcionalidade nesse sentido. Então, nós estamos muito ansiosos no desenvolvimento desse projeto, desse produto, porque nós temos a habilidade de escalar e produzir esse mesmo tipo de roda em todas as nossas plantas de rodas de aço. Então, nós estamos muito empolgados. Quando nós falamos em novas aplicações, nós estamos falando de como usar as mesmas tecnologias aplicadas a outros segmentos. Vocês veem como é que a gente fala com empilhadeiras e nos últimos anos nós conseguimos diversificar o nosso negócio entrando em 2 novos nichos que nós estamos chamando de novas aplicações. E como vocês podem ver, algumas dessas aplicações já estão crescendo. Nós já conseguimos vender 1,2 milhões de rodas para trailers leves e veículos recreativos, mas também. E quando nós observamos o ambiente global atual, onde muito mais está sendo gasto em defesa, nós já fizemos isso. Nós passamos por diferentes montadoras e clientes de trailers, mas com maior estrutura, nós conseguimos aumentar o nosso negócio neste segmento. O Peter falou também de novas aplicações da nossa nova planta na Turquia, com rodas comerciais de alumínio forjado. Nós, tradicionalmente, sempre fomos muito fortes, temos uma posição de liderança nesse segmento, mas nós não conseguíamos fornecer todo o portfólio porque havia uma pequena porção que escolhiam rodas de alumínio forjado por questão de aplicações em caminhões mais específicas ou em construção. E agora ter a oportunidade de construir uma nova planta que vai estar operacional até o final do ano, completando a variedade de produtos que oferecemos, nos ajuda a criar relacionamentos mais fortes com as montadoras de veículos comerciais e aproveitar e desenvolver não apenas o nosso negócio, mas o relacionamento com clientes. É muito empolgante, é uma nova tecnologia e eu acho que nos últimos anos nós desenvolvemos a tecnologia internamente e no futuro nós vamos, até o final do ano, ela vai estar operacional e nós vamos, ao longo do ano de 26, adicionar tratamentos de acabamento. E para mostrar um pouquinho, nós vamos mostrar um vídeo.
Então, nós estamos chegando bem perto, ainda falta alguma instalação de alguns últimos equipamentos e, em breve, nós vamos começar a produzir essas novas rodas e esse vai ser um momento extremamente empolgante para esse investimento que nós estamos fazendo. E nós estamos ansiosos para o lançamento desta planta. E, por fim, motores de crescimento. Nós estamos falando em continuar a olhar para o mercado, para novos clientes. Nós já fornecemos para um grande número de montadoras e nós também analisamos as necessidades desses clientes. Mas mais importante do que isso, se nós olharmos para os últimos 5 anos, o cenário mudou. Novos participantes entraram no mercado. Então, se nós pensarmos nos próximos 5 anos, nós veremos novas mudanças nesse ambiente. Então, como organização, nós precisamos acompanhar essas novas montadoras que estão surgindo, e muitas delas hoje estão surgindo na China. E com a nossa presença também na China, nós teremos a habilidade de atender essas montadoras chinesas com um grande foco nessas montadoras que também têm intenção de ter uma presença global fora da China, porque isso é uma nova oportunidade para o nosso futuro, começar a trabalhar de forma mais próxima deles, com o objetivo de capturar essa participação, usando o nosso conhecimento de rodas e o conhecimento que eles não têm. Isso também se traduz no fato de que, quando nós comparamos os novos negócios, nós temos novos programas que nós vamos lançar, que vão ser lançados no futuro, e nós já conseguimos aumentar os nossos negócios quando você olha com a primeira metade do ano de 25, com a primeira metade de 2024. Nós já temos a fundação para o futuro. E quando você fala sobre como você executa esses motores de crescimento dentro das plantas, eu quero trazer alguns slides para mostrar como que a gente traz isso à vida nas nossas plantas. E o principal assunto aqui é a excelência operacional. E como nós fazemos isso? Para melhorar os nossos processos, nós nos certificamos de ter planos de produtividade dedicados por plantas que são acompanhados pela organização. Isso é chamado de cooperação, que vai trabalhar junto com o CAPEX e com o uso do Lean Six Sigma para seguir de uma forma estruturada. Como vocês podem ver, e nós somos muito fortes nessa área, nós já temos mais de 2.200 certificações, mais de 130 Black Belts, e isso nos ajuda a ter uma abordagem contínua focada nessa excelência operacional. Isso nos ajuda a manter o CAPEX baixo. Nós escalamos o que nós temos muitos pequenos projetos, entre 700 e 800 projetos, que são ideias trazidas pelos nossos funcionários, que são compartilhadas entre as nossas plantas, que nos ajudam ainda mais a atingir a produtividade que nós queremos para o futuro. E da mesma forma que o Renato comentou, se nós olhamos para o futuro, não podemos não considerar a digitalização dos nossos projetos. Isso significa que nós não apenas precisamos adotar a transformação digital, mas nós temos que trabalhar com os dados. Dentro dos processos de manufatura, e os dados têm que fazer parte do DNA. E nós estamos sendo reconhecidos por isso também no mercado. Nós estamos fazendo isso não apenas em alguns pontos, mas também com financiamento do FINEP, vocês aqui no Brasil, nós estamos fazendo isso no mundo todo. E para demonstrar isso, nós temos o último vídeo mostrando como nós executamos isso em outros locais.
what it shows that if when you can grasp the data at your Isso que mostra que quando você captura os dados das suas máquinas, dos seus processos, você cria uma forte fundação para o futuro. E você, quando você olha as oportunidades geradas pela inteligência artificial, você pensa em detecção visual, você precisa desses dados para dar o próximo passo. E é para isso que nós estamos trabalhando para o futuro. Com tudo isso, leva finalmente a um resultado lógico, que se você tem um plano de crescimento, se você tem a estrutura, se você consegue ter operações de excelência, você pode levar a melhoria da sua força de trabalho, porque são eles que podem trazer as ideias inovadoras que nós podemos filtrar e implementar na organização. Então, nós temos muito orgulho do nosso capital humano e da nossa capacidade de desenvolver novas capacidades e de aproveitar os nossos talentos para o futuro. E resumindo, nós fomos capazes de adaptar a nossa organização às necessidades atuais, ser capazes de ser resilientes no mercado, nós fomos capazes de superar o mercado e desenvolver os nossos negócios. E as inovações que estão pela frente são o caminho para o futuro e nós continuaremos investindo nos talentos corretos para ter certeza de impulsionar o sucesso dos nossos negócios. E com isso eu passo para o Peter. Nós trouxemos muitos componentes e muitas rodas. Tudo bem aí? Vocês estão acompanhando? Está todo mundo bem? Temos poucos slides até o final e o café. Então eu vou procurar ser breve. 2 ou 3 assuntos adicionais antes de nós concluirmos. Sustentabilidade. Nós falamos muito sobre isso e com razão. É um assunto muito importante. Ele não é apenas necessário, mas ele é um assunto bom, interessante, porque é uma coisa boa para o mundo. Mas a sustentabilidade só vai funcionar se ela for acessível. Muitos governos estão penalizando a indústria se eles não se comprometeram com a mudança. Isso só funciona no curto prazo. E nós acreditamos que a longo prazo nós precisamos de soluções que funcionam e que são acessíveis para que isso cresça no mundo. E na Maxion, nós não temos... nós precisamos fazer isso acontecer, mas não com grandes investimentos. Nós vamos fazer isso de uma forma acessível, e é por isso que nós falamos de sustentabilidade. E nosso pessoal. Eu tenho filhos de 10 e 13 anos, e há poucos anos eles perguntaram: pai, o que você faz? Você está sempre viajando, você está sempre longe por aí? E eu me safei falando: eu vou fazer algumas rodas a mais aí. Isso funcionava há alguns anos e hoje eles não aceitam essa resposta mais. Mas o que você faz mesmo quando você viaja a todos esses lugares? E quando eu penso nisso, eu penso no que eu tento fazer, o que a minha equipe tenta fazer é criar um bom time global. Nós temos mais de 40 nacionalidades. Nós temos mais de 33, quase 34 operações em mais de 14 países. Essas pessoas precisam ser treinadas, elas precisam estar engajadas, e nós temos muito orgulho do nosso engajamento, que está muito acima de toda a indústria. Quando eu viajo o mundo todo, eu tento criar melhores times dentro dessa empresa. E nós não apenas trabalhamos com as pessoas dentro da empresa, nós trabalhamos com muita gente de fora, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui de falar do Formare da Yoship Foundation, da Fundação Yoship. Isso é muito conhecido aqui na América do Sul, nós expandimos isso para o México. Alguns de vocês se lembram do ano passado, nós expandimos esse programa e começamos ele na Índia. Foi um grande sucesso, nós estamos lançando o 2º programa na Índia nesse momento. E eu posso falar que nós estamos lançando o 2º projeto na região
da EMEA. Isso é só um exemplo. A gente não fala muito sobre isso quando a gente fala de resultado, mas isso é muito legal porque nós falamos de sustentabilidade e isso é muito necessário. E se nós só somos bons em tornar os negócios melhores, nós não somos bons o bastante. Nós precisamos fazer algum esforço de responsabilidade social e, além de entregar todos os números que nós falamos, nós estamos tentando trazer mudança para o mundo. E chegando ao final, faltam só 2 slides, eu espero que o que vocês vão levar dessa hora e meia aqui é que nós acreditamos que, embora o mercado seja dinâmico, desafiador, nós acreditamos que estamos numa posição muito mais favorável do que alguns dos nossos concorrentes e fornecedores. Nós temos operações mais ágeis, uma força de trabalho mais flexível e mais ágil, e vamos focar ainda mais em fazer mais com menos capex. Nós falamos dos componentes, disso em componentes em rodas, em projetos menores, com retorno mais rápido, com mais aplicações, mais novos projetos. Nós já trabalhamos nisso nos últimos 10 anos e vamos continuar fazendo isso nos próximos anos, com mais inteligência artificial, mais transformação digital, e vamos continuar trabalhando para fortalecer o balanço patrimonial e entregar valor aos acionistas. E, às vezes, nós temos altos e baixos, mais chuva, mais sol, e eu posso garantir que não importa o que acontecer, nós vamos tentar entregar sempre nosso melhor desempenho. E o nosso último slide, falando da chuva e do sol, acho que esse é um dos grandes heróis do Brasil, o Ayrton Senna, e eu fiquei pensando sobre isso e sobre o que está na direita. E eu não quero comparar. Esse do lado direito aqui, nós temos o meu filho de 10 anos num kart, que não dá para comparar, é claro, com dirigir na Fórmula 1. Ele tem 10 anos e ele começou quando ele tinha 5 ou 6 anos. Mas meu filho está lá, ele está progredindo. E ele disse: pai, eu gosto da chuva e não do seco. Eu não gosto de dirigir na chuva, eu gosto do sol, e a gente não tem muito sol lá na Holanda. E meu filho falou: não, eu gosto da chuva, porque aí eu posso fazer as coisas diferentes. E eu consigo acompanhar mais rápido, porque eles têm mais experiência na chuva, e eu gosto. E aí eu vi essa frase do Ayrton Senna, e eu pensei, é exatamente. E não é só isso na corrida, nos negócios também. Nós podemos ter dias de sol, onde todo mundo vai mais rápido e tal, mas o tempo pode ser chuvoso, e quando chove você pode fazer as coisas de uma forma diferente. E eu posso prometer que na Maxion nós vamos tentar continuar fazendo tudo diferente, no sol e na chuva. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reunião e das muitas rodas e componentes que vocês viram, e eu espero que vocês continuem conosco, que vocês tenham muitas perguntas, eu espero poder responder. Nós temos tempinho para ir para perguntas e respostas? Bom, a gente começa agora a sessão de Q&A. Vocês fiquem à vontade de fazer a pergunta em português. Pode ser para o Peter, para o Renato. Fiquem à vontade, só levantar a mão, se identificar, que a Ainá leva o microfone. Bom dia, Peter, pessoal, Rodrigo, todos. Quem fala aqui é Flávio Bica, gestor de investimento do Clube de Investimento Valor Futuro. Parabéns pela apresentação, gostei muito do tom. Bem-vindo ao Peter. Deu para sentir uma energia diferente, algumas coisas que a gente quer escutar, como acionistas de longo prazo, que a gente é já. Eu queria lembrar rapidamente que a gente comprou nossas ações da IOSP em 2018, após uma APMEC, um evento como esse, onde foram trazidos também produtos de vocês, como essas rodas. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade dos produtos naquela ocasião. E, de novo, agora, alguns anos depois, os produtos estão aqui de novo. A qualidade continua aí a mesma, foco em inovação dos produtos. Isso é muito bacana de ver.
mas a história, ao longo desses anos, mostrou que a IOSP ainda tinha alguma coisa a fazer, e o Peter ressaltou isso muito bem no início, né, que não adianta ter bons produtos se você não souber operar a execução deles de maneira eficiente. E eu acho que esse foi o tom de toda a apresentação. Eu acho que foi no alvo. Eu acho que o diagnóstico de vocês todos aqui estavam muito alinhados com essa questão de fazer mais com menos. Eu acho que quando eu comprei a ação lá em 2018 a R$20, hoje está abaixo disso, né? Ou seja, houve realmente uma perda de custo de capital muito relevante, né? E a gente, como acionista, a gente tem essa obrigação fiduciária de buscar esse retorno, né? E eu fiquei muito contente também no último ano e meio, essa busca pela margem histórica de vocês, apesar de todas as nuances que o negócio de vocês está exposto, às volatilidades de mercado, questões que a empresa não tem controle, né? Então, eu queria saber, a pergunta é única, fazer uma pergunta só, dentro de todos esses detalhes, os desafios do mercado que a empresa está exposta, né, em face de tudo que a empresa entregou nesses últimos anos, em questão de rentabilidade, né, e relembrando que margem EBITDA não é rentabilidade, mas sim uma medida de lucratividade, né, e para a gente ter a lucratividade, um custo de capital, um retorno de capital do acionista que supere esse custo de capital, a gente precisa de ROE, de retorno de capital condizente com o custo de capital do acionista. A pergunta é a seguinte, e muitas empresas dão esse disclosure, né? Como vocês veem prazos para a gente atingir esse custo de capital, esse retorno do acionista de double digits, de 2 dígitos, que seja condizente com o custo de capital, face a tudo que a empresa pode fazer, apesar de questões de mercado, né? E como farão para chegar lá, né? Como que a gente pode esperar isso nos anos vindouros? O que está dentro do escopo da empresa, o que ela pode fazer, e prazos para a gente poder atingir esse retorno do acionista tão desejado, para a gente deixar para trás todo esse período difícil aí como acionista. Obrigado pelo apoio. Eu estou aprendendo português, eu consegui entender a maioria do que você me disse, mas o restante, o Renato estava aqui me ajudando. Bem, é uma pergunta muito boa. E também é um grande desafio. Muitas empresas têm esse mesmo desafio, a gente também. Eu acho que quando você escuta tudo que nós estávamos tentando dizer, e quando nós dizemos que queremos fazer mais com menos, com mais produtos, e que são coisas importantes, não é só um slide num pedaço de papel. Nós queremos trabalhar com projetos menores. Melhor fazer um projeto com menor valor, vários deles, do que um enorme, para conseguirmos fazer um retorno, um payback em 3, 4 anos. Isso é o que nós precisamos fazer nos últimos anos. Isso é uma coisa, querer fazer mais projetos que retornem mais. Quando falamos de novos produtos, primeiro, é importante crescer um pouco mais rápido do que o mercado. Porque nós estamos num mercado bem competitivo e se nós não ajustamos os preços com os preços de mercado, não é algo que seja muito bom para a nossa lucratividade. O nosso objetivo com novos produtos é trazer o valor para o cliente, o valor que eles ainda não têm. Veja, esses produtos novos, nós seremos os primeiros e únicos por muitos anos. Seremos os primeiros, mas não seremos os únicos. E esses produtos, claro, você precisa de um retorno um pouco melhor. Com melhores projetos mais rápidos. E também com novos projetos, novos produtos que os clientes gostam, precisam, mas ainda não têm. São duas maneiras de nós conseguirmos melhorar a margem e fazer com que esses volumes aumentem. Ao mesmo tempo, nós também acreditamos que hoje o custo de capital é competitivo, mas ainda está um pouco caro. Eu acho que melhora nos próximos 2 ou 3 anos e ele deve descer um pouquinho. Então é uma combinação de duas coisas. Esse custo precisa diminuir
e as nossas margens precisam melhorar um pouco mais. Esse é o objetivo. Tem sido o nosso alvo de 2023, 2024, nós conseguimos chegar bastante nesses números e esse será o próximo também para o ano. Obrigado, Peter. Só para terminar, só para tentar entender. 1 ano e meio, a partir de agora. Bom, 1 ano e meio atrás você disse que a margem EBITDA chegaria nos níveis históricos. Vocês conseguiram, parabéns, mas eu queria entender quanto tempo vocês vão precisar para chegar nos números bons para os acionistas, que o objetivo é que se chegue na casa dos 2 dígitos que nós queremos ver. Nós não temos uma data hoje para te dar, mas estamos no caminho certo. Nós precisamos ver como é que o mercado se desenvolve. Eu acho que alguns mercados já se desenvolveram de uma maneira mais negativa, especialmente na segunda parte do ano. E, de repente, a América do Norte com os caminhões. Mas eu acho que todos aqui concordam que em algum momento, em breve, esse mercado deve subir e nós já estamos prontos para isso, como eu disse, especialmente com a planta de castanhos. Eu não posso te dar uma data correta, mas definitivamente em curto prazo. Essa situação deve se inverter. Obrigado. Pessoal, bom dia. Gabriel Rezende aqui do Itaú BBA. Estou aqui. 2 perguntas aqui do nosso lado. Se vocês puderem comentar rapidamente, o que for possível, obviamente, como que tudo que a gente ouviu aqui deveria se converter em CAPEX no ano que vem em relação a esse ano. A gente fala de uma ordem de grandeza perto de 500 milhões esse ano. Só entender como que a conclusão dos principais projetos nesses próximos meses e os novos projetos que vocês comentaram também para 2026, como que isso deveria refletir no nível de CAPEX. E também, pensando na desalavancagem da companhia, vocês comentaram de chegar a 1,5, 2 vezes no ano que vem, talvez, né? Logo após chegar em 2 vezes. Queria só entender como que a gente pode pensar no payout de dividendos da companhia se movendo conforme a alavancagem se aproxima dessa 1,5 vezes no ano que vem. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, com relação ao CAPEX, o CAPEX e os gastos está no número certo. É a coisa certa a se fazer para a empresa. Só que estou falando de uma outra alocação para 2026 ou 2027. Não significa que eu vou cortar ele na metade, nada disso. Você precisa, na verdade, ver isso sendo gasto de uma outra forma. Talvez em 10 projetos menores. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar nas nossas plantas para aumentar a produtividade, para sermos competitivos. Todas essas coisas precisam ser adaptadas para esse mesmo tamanho de CAPEX, mas em alocação diferente de CAPEX. A sua outra pergunta. Eu acho que quando você tem essa quantidade de CAPEX e você tem todo esse volume e essa tendência para 2025, que deve terminar até 2026, nós vamos chegar num número específico de caixa, que vai ser significativamente menor do que 3 anos atrás, mas sabemos que estamos no caminho certo. Mas, para dizer especificamente para você, a resposta que eu dei para ele é a mesma. Nosso objetivo é chegar em 1,5 a 2 em curto prazo, digo nos próximos 12 meses. Aí, o que vamos fazer? Quando chegarmos nesse nível, o que nós vamos fazer do ponto de vista estratégico? Será que nós vamos comprar ações de volta? Será que nós vamos trazer mais dividendos? São opções que estão na mesa. Nós precisamos de um pouquinho mais, nós chegamos de uma alavancagem alta, descemos para 2,38 no último semestre e agora estamos chegando num nível, chegando de trimestre a trimestre para os números que nós buscamos. Tudo isso baseado nos resultados que nós já tivemos, especialmente nessas plantas. O objetivo aqui é o que nós falamos na apresentação: trazer um payback rápido com projetos curtos para trazer produtividade para a empresa. Ótimo, obrigado.
Bom dia, pessoal. Aqui é a Fernanda da XP. Obrigada pelo espaço e pelo evento. A minha pergunta seria sobre o cenário competitivo. Ao longo do evento, vocês falaram bastante sobre a estratégia, né? Do lado de componentes estruturais, vocês falaram sobre ter a capacidade produtiva para atender a demanda do mercado quando ela voltar. E do lado de rodas, vocês falaram bastante sobre inovação de produtos, né? E, enfim, entrando em novos segmentos de produtos. Eu queria ver como vocês têm visto a competição se comportando em termos de estratégia. Se vocês veem os competidores indo nessas mesmas direções, dentro dessas categorias de produtos, ou não, né? Se vocês veem uma direção oposta. E também como vocês veem a competição se comportando nesse momento de demanda, demanda talvez um pouco incerta, demanda mais pressionada, principalmente na América do Norte. Em primeiro lugar, eu agradeço a sua pergunta. Nós não temos todos os insights com relação à nossa concorrência. Adoraria ter, mas é um mundo muito competitivo. Estávamos falando agora de corrida, é meio isso. É o que acontece na indústria automotiva. Mas não. Nós, claro, adoraria dizer, nós vamos ser o melhor que os concorrentes e tudo mais, mas seria muito ingênuo da minha parte. Alguns são bons, alguns estão tendo um trabalhão. Mas nós vemos uma tendência que é o olhar para a China. Eles estão expandindo, não só com as montadoras, mas em diversos aspectos. Especialmente também com rodas também, não tanto com componentes estruturais. Normalmente eles trabalham com rodas mais do ponto de vista mais local, mas com componentes, com rodas eles estão mais avançados. Eu não acho que nós temos uma questão muito grande com relação a isso. Nós gostamos das montadoras americanas, chinesas, especialmente quando eles começaram a produzir fora da China, porque é ali que nós conseguimos trazer os nossos produtos. Nós temos uma relação e eles exportam veículos, nós não temos muita competição ali. Nós não temos aquele mercado, mas quando eles vêm para o Brasil, para a Turquia, para a África, nós estamos lá, nós fornecemos para eles. Isso é uma vantagem competitiva. E nós batemos os chineses assim. Isso é um efeito da vida, mas eu acho que se eles estivessem nadando nas nossas mesmas águas, nós estaríamos competindo muito com eles. Mas, dessa forma, nós ainda estamos mais competitivos. Eu acho que nós não teremos um componente muito específico e diferente vindo deles. Eles, claro, trarão inovações, mas eu acho que nós teremos mais produtos mais novos, mais inovadores. Nós não vivemos sozinhos no mundo, é um mundo competitivo, mas eu acho que nós estamos no caminho certo para trabalhar do ponto de vista da concorrência. Mas isso já está acontecendo na própria China, eles estão tomando muito do mercado, mas eles também têm que lutar muito para se estabelecer fora da China. Bom dia, time IOSP. Obrigado pela apresentação, Peter, Renatos e Mark. Minha pergunta é sobre China, que ela acaba sendo um dos pilares estratégicos da companhia, apesar da pouca representatividade hoje na receita da IOSP. E a gente viu um capex relevante, né, no mercado asiático, né, não só China, mas Índia também, entre 2019 e 2021. E no começo do mês a gente teve um programa governamental anti-involução, que ele tem como objetivo reduzir capacidade excessiva de oferta e guerra de preços, né? Então, a gente queria entender como que é a visão de médio e longo prazo para a companhia, em mercados como China e Índia, e se esse programa governamental muda alguma coisa na estratégia da IOSP. Do meu lado é essa. Obrigado. Muito interessante a sua pergunta, eu agradeço. Eu acho que a China e a Índia são enormes, isso faz tudo ser mais difícil, mas quando você olha a China, é um país muito importante, quase um continente para a indústria automotiva. Mas para a IOSP é pequeno para nós. Nossa presença ali é pequena. Isso posto, o fato de que nós temos um escritório em Xangai, temos engenheiros trabalhando ali, pessoas de compra trabalhando, trabalhamos com as montadoras chinesas, isso é uma vantagem competitiva.
fazendo rodas para caminhões, para carros. A nossa presença na China faz com que a nossa presença e a nossa competição trabalhe em níveis mais locais. Se você opera na Europa, no Brasil, você não precisa dessa conexão com a China, porque nós produzimos localmente, já temos essa conexão lá. Mas fora estar presente na China, embora pequena, a presença, ela é uma vantagem que nós temos. Nosso objetivo não é ser o maior fornecedor na China. E se fosse isso, tinha que sermos feito isso aí 50 anos atrás. Nós estamos na China, mas isso não nos afeta hoje. Talvez indiretamente, porque os nossos clientes também ganham dinheiro na China e em outros lugares. E existe essa pressão, mas diretamente isso não nos afeta hoje. Esse fenômeno não nos afeta. Existem mais de 100 fornecedores de rodas na China e 90 deles não trabalham da maneira como nós trabalhamos. Talvez 5 que são realmente bons e são bons concorrentes. Eu falei agora há pouco sobre isso. Eles trabalham também em outras partes do mundo e nessas partes do mundo, outras nós competimos com ele. Agora você vai para a Índia, na Índia é diferente. Nós estamos lá já há algumas décadas, somos grandes ali e queremos ser grandes na Índia. Investimos na Índia, você já viu no que nós mostramos, continuamos investimentos na Índia. É uma população enorme e a densidade de propriedade de veículos é muito baixa, muito mais baixa do que na China. Então existe o potencial para crescimento na Índia, existe estratégia para isso. E não para exportar da Índia para o mundo, mas nós sabemos fazer negócios na Índia, já estamos lá há décadas, estamos investindo, seguimos investindo e podemos competir muito bem na Índia. Nossos resultados são bons e não vemos a hora de aumentar a nossa capacidade, inclusive, neste mercado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Gabriel Tinem aqui do Santander. São duas perguntas do meu lado. A primeira mais vinculada aqui à questão de componentes estruturais. Eu queria entender um pouco melhor, um pouco mais dessa estratégia para o segmento. Se puderem comentar um pouco mais sobre as oportunidades que estão vindo para a captura de novos clientes. E um segundo ponto, mais vinculado ao mercado da Europa, né? Vocês mencionaram no Conference Call, eventualmente, que estavam ganhando market share. Ali, acho que outros players ali numa situação financeira um pouco mais difícil. E aí eu queria entender um pouco mais de como isso também linka, né, com a captura, eventualmente, de novos clientes, como que tem sido esse approach em linhas gerais. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu acho que, respondendo sobre componentes estruturais e sobre market share e novos clientes, eu acho que eu trouxe aqui 2 exemplos do segmento de eletrificação, que eu acho que são bons exemplos, apesar a gente saber que a eletrificação em caminhões não caminha no mesmo pace dos veículos leves e recentemente teve, inclusive, uma queda nessa procura, mas a gente sim acredita que, no longo prazo, talvez médio prazo, principalmente nas classes inferiores, como eu coloquei, é uma grande oportunidade. Eles têm uma vantagem competitiva grande sobre motores a combustão e a gente acredita, sim, que eles vão ter um pedaço do market share grande e vão tirar mercado das OEMs tradicionais. E com relação a novos outros clientes, é aquilo que eu falei. Se você não tem capacidade, você está fora do mercado. E eu acho que a gente, no momento correto, como eu falei, há 3 anos atrás, a gente decidiu focar no core, entender exatamente onde a gente gostaria de crescer e aplicar o nosso dinheiro. E eu acho que a gente fez uma decisão muito certeira. Também não posso falar dos nossos competidores, não tenho informação exatamente sobre eles, mas eu posso falar que clientes tradicionais que hoje nós não fornecemos, a partir do momento em que a gente colocou para o mercado os investimentos na tecnologia, na capacidade que a gente tem para o futuro, eles buscaram e estão nos buscando, vamos dizer assim. Então, existe realmente um potencial grande para o futuro, assim que a gente colocar essas capacidades, não só essa primeira fase, mas as outras, e a gente aumentar a nossa presença na América do Norte e também na América do Sul. A pergunta sobre a Europa para mim também? É sobre componentes ou você quer saber sobre rodas?
I think you were referring to some remarks in the earnings call. No, Eu acho que você estava fazendo algumas perguntas sobre isso. Existem clientes gostam da nossa estabilidade, eles gostam dos nossos produtos, e como eu falei sobre a China, há muitos fornecedores, a mesma coisa na Europa, alguns são bons, espero que nós sejamos um deles, e nós não quero especular muito a respeito de problemas, mas quando os clientes precisam do nosso apoio, nós conseguimos dar esse apoio a eles. Nós vimos isso acontecer recentemente. E uma coisa importante para vocês lembrarem, quando você fala em mudança na participação no mercado, na nossa indústria, isso não é algo que muda rapidamente. Você precisa de 6 meses a 2 anos para desenvolver um produto. Então, quando você ganha alguma coisa ou perde alguma coisa, não é para sempre, mas é algo que vai permanecer por um tempo, e nós estamos confiantes de que nós estamos numa boa posição na Europa. Obrigado, Alberto Valério, do UBS, Cellside. Gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado pela apresentação de todos aí e boa sorte para o seu filho nas corridas de kart. Conheço bem esse esporte. Eu gostaria de perguntar sobre as tarifas nos Estados Unidos. A gente tem aí praticamente um tri de das tarifas soft, um mês de tarifa full. Como é que está sendo o ambiente de pricing na América do Norte, incluindo México, Estados Unidos? Como é que está a reação dos competidores? Se tem alguém se movimentando para produzir mais lá? Como é que vocês estão vendo essa nova dinâmica aí de cenário, vamos dizer assim, com os custos um pouco diferenciado? Obrigado. Yeah. Thank you very much, Valério. Muito obrigado, Valério. É uma pergunta difícil de responder. Em um minuto, nós poderíamos passar o dia inteiro discutindo tarifas e o seu impacto nos diferentes participantes do mercado. Quando você analisa a Maxion, nós não somos grandes exportadores, nós exportamos alguns produtos da Índia, Turquia, do México. Então, isso não deve ter um grande impacto sobre nós, e muitos dos nossos contratos são mais locais. Então, o impacto das tarifas sobre as nossas exportações é limitado. Eu estou mais preocupado com o impacto indireto. Nós não vimos muito isso ainda, mas eu estou interessado em ver como isso vai afetar a indústria. Nós somos fortes nos veículos leves, veículos de passageiro, mas eu acho que vai ser muito importante nós observarmos o impacto indireto das tarifas no mercado. E quando você pergunta sobre como os nossos concorrentes estão trabalhando com isso, quando você tem uma presença global, você tem mais possibilidades de mudar os seus produtos, e os nossos concorrentes estão fazendo isso até onde podem, considerando as operações que eles têm. E, de certa forma, faz sentido, porque algumas tarifas parece que vão permanecer por um tempo. Olhem para a Europa, para os Estados Unidos, essas pessoas não sabem. Nós não sabemos por quanto tempo as tarifas vão permanecer, nós não sabemos o que vai acontecer com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e então as tarifas podem voltar a 25% em vez de 50%. Então, as pessoas estão tentando tomar decisões referentes a tarifas que parecem que vão permanecer conosco há muito tempo. Onde possível, as pessoas estão tentando mudar de fornecedores, onde é possível. Às vezes, os clientes estão tentando trocar de fornecedor quando possível, mas quando as tarifas são fluidas, as pessoas procuram manter o cenário e ver o que acontece nos próximos meses. Do ponto de vista de rodas e de componentes, nós não vemos grande movimentação de pessoas construindo fábricas nos Estados Unidos para evitar o pagamento de tarifas por clientes ou fornecedores. Eu não posso dizer para você que isso não vai acontecer,
mas eu não posso participar da videoconferência deles para ter uma ideia do que eles estão fazendo. Mas as pessoas estão tentando mais equilibrar fornecedores e produtos dentro do que eles conseguem nesse momento. Bom, com isso a gente encerra a sessão de Q&A. Eu gostaria de chamar a Sandra agora da APIMEC, Renato também, Renato Salum, agradecer também pela parceria há mais de 20 anos, né? 24 anos, 25 anos. Vou passar aqui. Obrigada, bom dia a todos que estão aqui presentes. Falar rapidamente aqui um pouquinho, né? A APIMEC completou hoje, esse ano, né, de 2025, 55 anos e vem renovando bastante, muito parecido com a IOSP, né? Vem renovando aí na tecnologia, inovação, e a APIMEC também vem renovando. E no nosso site da APIMEC, que está novinho, tem bastante cursos e eventos, tá? Inclusive, a gente tem amanhã um web encontro para falar um pouco sobre perspectivas econômicas e setoriais. Mas estou aqui para parabenizar aqui a IOSP pela longa parceria que a gente tem, em torno de 25 anos aqui. Falar da importância desse selo é porque isso demonstra aqui a clareza da empresa em passar todas as informações relevantes para o mercado. Então, uma boa governança e também expor, inclusive essa reunião está mostrando isso, né, grande parte aqui da diretoria, para passar todas as informações relevantes. Espero estar aqui o ano que vem para entregar o selo de 25 anos aqui e agradecer a parceria que a APIMEC, juntamente com a IOSP, para passar muitas informações relevantes aqui para o mercado de ações. E parabéns também pelos resultados, que foi incríveis, né, com grande crescimento, e espero também que o ano que vem isso pode se perpetuar e continuar dando bastante resultados. Parabéns novamente, quero entregar aqui o selo e parabenizar os presidentes também, toda a diretoria. Thank you.